Oi, gente, tudo bem? Eu vou continuar com vocês a leitura das Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis. Que ele diz que ele Como que é que ele fala aqui? Que ele não é um autor defunto, ele é um defunto autor. Nós estamos no capítulo 4, A Ideia Fixa. Esse livro me lembra, como eu tinha falado, o livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, mas eu fui procurar para eu ler e não achei. Eu procurei, eu lembro até que ele estava no plástico. E eu acho o seguinte, eu acho que eu dei esse livro. Como eu já tinha lido, eu provavelmente dei. Às vezes eu faço isso. Não é nem que eu não gosto. Às vezes eu me desfaço de algumas coisas. Outro dia minha filha queria usar um chapéuzinho, eu acho que eu acabei dando, porque quando eu acho que eu não uso, ou se eu tenho, sei lá, 3 ou 4 coisas de alguma coisa, eu escolho uma delas para dar, mesmo que eu goste. Mas, enfim, eu fiquei com vontade de ler esse livro. De novo, Triste Fim de Policarpo Quaresma. Olha, a ideia fixa. Capítulo 4. A minha ideia, depois de tantas cabriolas, constituíra-se ideia fixa. Deus te livre, leitor, de uma ideia fixa. Antes um argueiro, antes uma trave no olho. Vê o cavur ou cavoar? Foi a ideia fixa da unidade italiana que o matou. Camilo Benso, de 1810 a 1861, conde de Cavour, estadista italiano, ou de Cavour, ministro de Vítor Emanuel II, promotor e realizador da unidade da Itália, sua morte atribuída ao esgotamento que lhe causaram as lutas travadas para alcançar seu objetivo. Eita. Verdade é que Bismarck não morreu, mas cumpre advertir que a natureza é uma grande caprichosa e a história uma eterna loureira. Por exemplo, o Suetônio deu-nos um Cláudio, que era um simplório, ou uma abóbora, como lhe chamou Sêneca. Bismarck, Otto von Bismarck, de 1815 a 1898, estadista prussiano, conduziu o processo de unificação alemã sob a hegemonia prussiana. Suetônio, Caio Tranquilo, historiador latino, autor de A Vida dos 12 Césares, biografia dos primeiros 12 Césares de Roma, César, Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, Galga, Otão, Vitélio, Vespasiano, Tito e Domiciano, feita a partir de documentos. Cláudio, Tibério, Cláudio, César, Augusto, Germânico, de 10 a.C. a 54 d.C. Cláudio I, imperador de Roma após a morte de Calígula, é descrito como um homem fraco que se deixava governar pela mulher, Messalina. Ou uma abóbora, como lhe chamou Sêneca. 4 a.C., 65 d.C. Filósofo estoico, estadista romano, preceptor de Nero, obrigado pelo imperador a cortar os pulsos por ter se envolvido em conspiração. E um Tito, que mereceu ser as delícias de Roma, veio modernamente um professor e achou meio de demonstrar que 2 Césares, o verdadeiro delicioso, foi poeta
foi o Abóbora de Sêneca. E tu, Madama Lucrécia, flor dos Borgias, se um poeta te pintou como a Messalina católica, apareceu um Gregorovius incrédulo que te apagou muito essa qualidade, e se não vieste a lírio, também não ficaste pântano. Eu deixo-me estar entre o poeta e o sábio. Viva, pois, a história, a volúvel história que dá para tudo, e tornando a ideia fixa, direi que é ela a que faz os varões fortes e os doidos. A ideia móvel, vaga ou furta-cor é a que faz os Cláudios. Fórmula Suetônio. Era fixa minha ideia, fixa como... Não me ocorre nada que seja assaz fixo nesse mundo. Talvez a lua, talvez as pirâmides do Egito, talvez a fina dieta... Não, talvez a afinada dieta germânica. Afinada, quer ver? Ele fala sobre isso. Dietas eram as antigas assembleias deliberativas nos países do norte e centro da Europa. Na Alemanha foram importantes as de Worms, 1521, em que Lutero defendeu suas teorias. Spira, 1529, em que os luteranos reclamaram da proibição de defender sua doutrina. E Augsburgo, 1530, na qual se apresentou o símbolo da fé luterana, conhecido como Confissão de Augsburgo, até hoje o credo fundamental do protestantismo. Veja, o leitor, a comparação que melhor lhe quadrar, veja, e não esteja daí a torcer-me o nariz, só porque ainda não chegamos à parte narrativa dessas memórias. Lá iremos, creio que prefere a anedota à reflexão, como os outros leitores, seus confrades, e acho que faz muito bem. Pois lá iremos, todavia importa dizer que este livro é escrito com pachorra, com a pachorra de um homem já desafrontado da brevidade do século, obra supinamente filosófica de uma filosofia desigual, agora austera, logo brincalhona, coisa que não edifica nem destrói, não inflama nem regela, e é todavia mais do que passatempo e menos do que apostolado. Vamos lá, retifique o seu nariz e tornemos a emplasto. Deixemos a história com os seus caprichos de dama elegante. Nenhum de nós pelejou a batalha de Salamina. Salamina, ilha grega célebre pela vitória que Temístocles conquistou sobre a esquadra persa em 480 a.C. Cadê? Nenhum escreveu a Confissão de Augsburgo. Pela minha parte, se alguma vez me lembro de Oliver Cromwell, estadista inglês, dirigiu no parlamento a oposição puritana à monarquia. Foi o chefe da revolução que depôs Carlos I, sendo proclamado então Lorde Protetor. É só pela ideia de que Sua Alteza, com a mesma mão que trancara o parlamento, teria imposto aos ingleses o emplasto Brás Cubas. Não se riam dessa vitória comum da farmácia e do puritanismo. Quem não sabe que ao pé de cada bandeira grande, pública, ostensiva, há muitas vezes várias outras bandeiras modestamente particulares que se hasteiam e flutuam à sombra daquela, e não poucas vezes lhe sobrevivem? Mal comparando, é como a raia miúda que se acolhia à sombra do castelo feudal. Caiu este e a raia ficou. Verdade é que se fez graúda e castelã. Não, a comparação não presta. A ideia fixa dele continua sendo a invenção dele, que é o emplasto, que é um remédio para curar todas as dores. É um emplasto anti-hipocondríaco. É um remédio contra o próprio uso dos remédios. E essa é a ideia fixa dele, ter sucesso nisso, né? Na venda do remédio que ele inventou.
E a impressão que ele quer reunir tudo que ele sabe e mostrar isso, né? Mostrar que Machado de Assis também é cultura. Enfim. Daí eu vou ler o capítulo 5. Vem que aparece a orelha de uma senhora, senão quando, estando eu ocupada em preparar e apurar a minha invenção, recebi em cheio um golpe de ar, adoeci logo. E não me tratei, tinha o emplasto no cérebro, trazia comigo a ideia fixa dos doidos e dos fortes. Via-me ao longe ascender do chão das turbas e remontar ao céu como uma águia imortal, e não é diante de tão excelso espetáculo que um homem pode sentir a dor que o punge. No outro dia estava pior, tratei-me enfim, mas incompletamente, sem método, nem cuidado, nem persistência. Tal foi a origem do mal que me trouxe à eternidade. Sabem já que morri numa sexta-feira, dia aziago, e creio haver provado que foi a minha invenção que me matou. Há demonstrações menos lúcidas e não menos triunfantes. Não era impossível, entretanto, que eu chegasse a galgar o cimo de um século e a figurar nas folhas públicas entre macróbios. Tinha saúde e robustez. Supunha-se que, em vez de estar lançando os alicerces de uma invenção farmacêutica, tratava de coligir os elementos de uma instituição política ou de uma reforma religiosa. Vinha a corrente de ar que vence em eficácia o cálculo humano e lá se ia tudo. Assim corre a sorte dos homens. Com essa reflexão me despedi eu da mulher, não direi mais discreta, mas com certeza mais formosa entre as contemporâneas suas, a anônima do primeiro capítulo, a tal cuja imaginação à semelhança das cegonhas do Iliço. Tinha então 54 anos, era uma ruína, uma imponente ruína. Imagine o leitor que nos amamos, ela e eu, muitos anos antes, e que um dia, já enfermo, vejo-a assomar à porta da alcova. Ele tinha uma ideia na mente, olha só, senão quando, estando eu ocupado em preparar e apurar a minha invenção, tinha um emplasto no cérebro, trazia comigo a ideia dos doidos e dos fortes. Ele tinha isso na mente e ele se sentia doido e forte. Geralmente as pessoas, os artistas, os inventores, os criadores, eles são assim, né? Eu acho que eles se sentem todos doidos, mas fortes com a sua loucura. Que não é loucura, né? Com o seu dom, os superdotados, os inventores, né? As pessoas que são que tiveram a sorte de trabalhar com aquilo que gostam. Eu acho que é isso. Ao mesmo tempo que você se sente privilegiado, você se sente um louco. Eu acho que sim. Que parece que todo o restante está normal, trabalhando com algo que detesta. E parece que você é anormal por trabalhar com aquilo que gosta, porque até parece que não é trabalho, sabe? Acho que talvez tenha uma pontadinha de culpa, né, nisso. Mas é uma culpa deliciosa. E aí, ele tem esse emplasto no cérebro, ele traz essa ideia fixa, né? Mas o que acontece? Ele toma um golpe de ar, ele adoece logo. E em vez dele ir melhorando, ele vai piorando. E aí ele lembra do quê? Lembra daquela senhora que ele fala, não vou falar o nome dela, mas ela era a única que estava realmente sentindo minha falta. Que ela só faltava ela rolar no chão, né, de tristeza, né, mas ela realmente estava, quer ver? Ele fala um pouquinho dela.
Ele fala que tinha família ali, né? Ó, tá vendo? Que havia, ó, entre 9 e 10 pessoas ali no funeral dele. Entre elas, 3 senhoras. Minha irmã Sabina, casada com o Cotrim, a filha, a sobrinha dele, um lírio do vale, e uma terceira senhora, anônima. Contente-se de saber que essa anônima, que não é parente dele, padeceu mais do que as próprias parentas dele. Ó, é verdade, padeceu mais. Não digo que se carpisse, não digo que se deixasse rolar pelo chão convulsa. Mas ela, olha lá, ele era um solteirão que expirou 64 anos, ó, de pé à cabeceira da cama, com os olhos estúpidos, a boca entreaberta. A triste senhora mal podia crer na minha extinção. Esse livro, como ele fala da morte, ele fala mais e mais da vida. Engraçado, né? Quando você fala da morte, você está falando da vida. Parece que está falando mais sobre valorizar a vida. E é para mim, nesse capítulo agora, ele traz diversas personalidades, né? Ele traz Cláudio, Sêneca, Tito, Otto von Bismarck, Camilo Benso, e ele traz ele traz você também, né? E nós estamos, assim como todos esses que eu citei, também fazendo nossa trajetória de vida. E não importa se seremos citados no livro de algum Machado de Assis por aí, mas a nossa história, a nossa biografia é a mais importante de todas. E eu acho importante, sim, a gente trabalhar com aquilo que a gente gosta, né? Se a gente já consegue fazer isso, ótimo. E de vez em quando vem a culpa mesmo, normal, né? Porque, enfim, talvez a gente conseguiu algo que quase ninguém consegue. Eu acho importante desenvolver a criação, desenvolver o nosso dom, enfim. Eu acho de extrema importância. E o problema é essa ideia fixa, ela começar a tomar o lugar da nossa vida pessoal, da nossa própria biografia, da nossa trajetória de vida, de maneira tal que ela se torna a única coisa, o centro, o sol da nossa vida. Aí começa a gerar impedimentos e sofrimento, eu acho. Enfim, eu acho que é isso que ele faz. Ele tem a ideia desse emplasto há alguns anos atrás já. E ele tem isso no cérebro dele, na cabeça dele. E aí, ele tem essa senhora pelo qual ele é apaixonado. Ambos, né? Ele por ela e ela por ele. Mas como ele tem essa ideia fixa, isso aí fica, como eu disse, como impedimento. E ele morre com essa ideia fixa e ele fica, como dizem, né? Sem um nem outro. Sem ter vivido a vida pessoal dele e sem ter se realizado ali com a ideia fixa dele. Ou seja, o que era para ser um desenvolvimento saudável de um dom acaba se tornando o quê? Um bezerro de ouro, uma idolatria.
é o que muitas vezes eu tenho pensado em relação aos meus livros, né? Porque eu não falei, eu sou escritora também. Porque às vezes eu falo para Deus, nossa, me gera sofrimento essa situação de que eu acho que não tá rendendo, não tô finalizando, que eu quero finalizar alguns livros, eu quero ver aqueles, sabe como um caldo que você vê que ele incorpora rápido, que ele, eu digo, engrossa rápido? Às vezes não, tem caldo que você fica lá, ele ralo, ralo, ralo. Eu já me vi até na situação de me imaginar assim sentada, finalizando todos os livros e só levantasse da cadeira na hora que estivessem todos terminados. Essa ideia fixa talvez seja algo que é uma tentação para todo mundo, entendeu? O trabalho como o centro da vida, como se de repente o Sol começasse a girar em torno da Terra, né? E não. A nossa biografia, a nossa vida pessoal, ela é de maior importância. Enfim, tem uma ordenzinha para quem é cristão, que é Deus, né? Acima de todas as coisas. Aí o cônjuge, os filhos, aí o trabalho e a igreja, se não me engano. É difícil a gente ter que colocar as coisas sempre de um modo a ser saudável. Para mim, saudável é aquilo que faz com que a nossa vida seja fértil, com que seja propício à própria vida, né? E aqui ele ganha, a meu ver, talvez ele ganhe um poder, que é esse poder da criatividade, né? Que ele cria esse emplasto. Só que esse poder que ele ganha acaba sendo realmente agindo contra ele, que se torna motivo de impedimento, entendeu? É quase como se ele ganhasse uma roupa e aí, sei lá, tá diante da piscina, tá todo mundo brincando lá na piscina. Só que, como ele ganhou essa roupa, ele não pode pular na piscina. Justamente porque ele ganhou essa roupa. Porque se ele não tivesse ganhado, ele já estaria lá. O mais cruel aqui para ele é que a invenção dele é inútil. Ele inventa um negócio que é para acabar com o sofrimento e ele não consegue acabar com o próprio sofrimento dele. Pelo contrário, a criação dele, desse remédio, é o que vai causar a infertilidade na vida pessoal dele. Essa ideia fixa que ele tem, a própria criação desse emplasto é o que vai causar todo o sofrimento na vida pessoal dele, uma morte inútil, né? No qual ele não fez nada. Nada, 64 anos não fez nada. Nem começou. E ele ainda prendeu outra pessoa a ele, né? Que é essa mulher anônima. Além dele não fazer, ela ficou presa a ele também, quer dizer, não fez nada também. Então, eu acho que ela ficou esperando que ele fizesse algo, ele não fez, e aí ficaram os dois ali. Ou seja, olha a hipocrisia desse emplasto dele. Um medicamento antihipocondríaco que promete resolver com sofrimento.
e que na verdade só veio trazer mais sofrimento. Talvez se ele não tivesse essa ideia fixa, ele poderia até ter morrido com a mesma idade, mas, sabe, teria uma história feliz, né? Ali teria tido uma família, uma esposa, filhos. E não. Por causa dessa ideia fixa, ele só morreu com isso. Ele morreu junto com a ideia fixa dele. Talvez a companheira dele foi a ideia fixa. É isso, acabo por aqui. Cuidado com isso, com as ideias fixas, com as idolatrias. Tchau, Deus abençoe vocês.